Então, dando continuidade ao nosso estudo da Bhagavad Gita, ainda dentro dos nossos temas introdutórios. Na aula passada eu falei um pouco para vocês sobre a sociedade védica. Então, lembrem que na aula retrasada a gente tratou do tema dos Purusharthas, que é a maneira como a filosofia védica concebe os objetivos ou o sentido da vida humana. Lembrando que esse sentido se divide em quatro buscas, né, que cada um de nós empreende aqui, nessa vida, nesse mundo. Quais são essas quatro buscas? Dharma, que é o desempenho dos nossos papéis no mundo. Artha, que é a busca pelos recursos necessários à nossa existência no mundo físico. Kama, que é o nosso espírito de desfrutar da vida, né? Extrair prazer e satisfação da vida, e moksha, que é a nossa busca espiritual profunda, né? O nosso anseio por uma realização espiritual profunda. E aí eu expliquei para vocês que esse Dharma, né, ele é organizado dentro da cultura védica, dentro da sociedade védica, dentro daquela ideia de Varna e Ashram. Que era o Varna, vamos lembrar? Varna é a ocupação para a qual a pessoa se encaminha na vida, que está de acordo com as suas vocações pessoais, né? Com as suas características pessoais. Então, isso é o que distingue, né, as pessoas. Aquilo, que a pessoa traz como característica intrínseca na sua personalidade e que move ela em direção a um determinado papel no mundo, né? Por isso que alguns de nós temos papéis como ser um professor, a outra pessoa vai ter um papel de ser, por exemplo, um bombeiro que resgata pessoas, né? A outra pessoa vai ter um papel de ser um, um inventor de produtos, né? Novos produtos de consumo. A outra pessoa vai ter esse papel de cuidar, por exemplo, de uma plantação para produzir alimentos. E assim, cada pessoa vai exercendo aí seus papéis no mundo, de acordo com esse Varna, né? Essa vocação pessoal. E o conceito de ashram é a posição que a pessoa ocupa no mundo de acordo com a fase da vida, a idade em que ela se encontra, né? Então a gente sabe que, de acordo com a fase da nossa vida, a gente sente, né, que o nosso lugar no mundo ele vai se modificando, né? Então a gente viu ali aquela primeira fase chamada de Brahmacharya, é a fase da criança, do adolescente, jovem, que está no seu processo de estudo, né? Construindo seus conhecimentos básicos e formando o seu caráter para poder exercer a sua independência, a sua autonomia e o seu papel no mundo, né? Depois a gente tem ali a fase do Grihasta, que é quando a pessoa vai para esse exercício profissional, quando ela assume a responsabilidade de constituir uma família, criar filhos, educar os filhos, né? Depois tem ali a fase de aposentado, onde a pessoa ela vai se desligando desses afazeres seculares para poder se dedicar mais a uma busca espiritual, né? E depois existe aquela última fase, o sannyasi, que é assim o momento em que a pessoa deve praticar integralmente essa espiritualidade, se preparando para o final do seu ciclo de vida, né? Para fazer essa passagem que chamamos de morte. Então, essa é a maneira como a sociedade védica pensava os dharmas ao longo da vida, né? E de acordo com também a vocação pessoal de cada um. Esse foi o tema da nossa última aula.
tá? Para a gente seguir agora, se aproximando aí do momento em que a gente vai começar a entrar no texto mesmo da Bhagavad Gita, hoje eu vou falar para vocês de um outro assunto que é como se estruturaram as linhagens ou as escolas principais que interpretam esse texto da Bhagavad Gita, ok? Lembra que lá no começo eu disse para vocês que por se tratar de uma escritura muito antiga e que tem assim um lugar central dentro da cultura védica, dentro assim do que a gente chama de hinduísmo, né? Esse texto, portanto, ele vai naturalmente receber diferentes interpretações, né? Assim como eu disse que acontece com outros textos antigos, né? O exemplo que eu dei ali foi o da própria Bíblia, né? A Bíblia ela pode ser interpretada de uma forma dentro, por exemplo, da Igreja Católica, de uma outra forma dentro de tradições protestantes, né? De uma outra forma dentro de outras ramificações que existiram dentro do cristianismo. Com a Bhagavad Gita não é diferente, tá? Ela é um texto antigo que foi recebendo interpretações de grandes mestres que criaram, portanto, comentários clássicos para esse texto, né? Esses mestres aos quais eu me refiro não são esses mais atuais, tá? Hoje a gente encontra muitas versões da Bhagavad Gita comentadas por swamis, gurus indianos, principalmente, que são atuais, contemporâneos. O que eu vou apresentar para vocês não são esses comentários, tá? São os comentários clássicos, aquilo que vem lá de trás e que dá a base para todas as linhagens às quais pertencem esses swamis contemporâneos, tá? Então a gente vai ver essa história ali atrás. Vou apresentar isso para vocês de uma maneira muito sucinta, tá? Então, para a gente entrar nesse assunto, eu vou compartilhar aqui o slide. Vocês estão vendo, né? Então vamos lá. Então o que acontece? Ahn, a Bhagavad Gita, ela é uma escritura que cobre todos os temas relacionados ao yoga e ela tem um foco muito grande dentro do tema teológico metafísico, né? Eu disse para vocês, né, que ela tem esses dois grandes focos. Um é uma questão ética, né? O tema do Dharma é muito abordado aqui na Bhagavad Gita. E o tema teológico, metafísico, ou seja, a explicação a respeito da natureza de Deus, é um outro tema muito abordado aqui na Bhagavad Gita, né? De modo que esse texto, ele é considerado assim o texto de entrada, o principal texto que define as tradições de Vedanta, né? Que são as tradições que definem o hinduísmo, tá? Aquilo que a gente chama de hinduísmo. Essas escolas de Vedanta, elas se subdividem em três escolas principais, ok? Existem mais do que três, mas três são as principais. Marra, tu tá Oi? mostrando as escolas ali no PowerPoint? Para mim não tá aparecendo, para mim tá aparecendo só a capa do. Eu não sei pro pessoal aí. Ah, como é que tá? Aqui deveria estar um slide escrito comentaristas clássicos. Não? Bhagavad Gita, Não, não está no modo Vocação de do apresentação, Supremo. Marcos.
Tá Ah, na então capa, na primeira capa. tá. Então deixa eu sair aqui. Vou fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui de novo. E agora? Agora, ok. Agora sim. Tá. Então tivemos um problema tecnológico aqui. Na verdade, é um problema da pecinha que está atrás do computador, né? Como a gente diz. Então, os comentaristas clássicos, tá? Eles são os fundadores das três grandes escolas, de Vedanta, que são, portanto, três grandes escolas do hinduísmo, que são as escolas que vão dar a interpretação clássica para essa obra Bhagavad Gita, ok? Então, essa primeira escola, ela foi definida, tá? Sistematizada por um grande mestre chamado Shankaracharya. Ah, vejam aqui a palavrinha. Uma palavrinha difícil, né? Mas se a gente ler com cuidado, ó, Shankaracharya. Tá? Esse grande mestre, ele viveu do ano 788 a 820 depois de Cristo. Tá? Então vejam que aqui a gente já não está mais lá na antiguidade. A gente já está nesse período que para nós aqui nós chamamos ele de período de Idade Média, né? Que teve suas características ali na Europa, né? A gente tem até uma visão um pouco pejorativa da Idade Média, às vezes chamada de Idade das Trevas, que é um conceito muito, na verdade, questionável, né? Porque a Idade Média teve várias coisas importantes também em termos de desenvolvimento de saberes e conhecimentos na Europa, né? Houve um predomínio aí dos conhecimentos da elaboração da filosofia cristã, né? E nesse mesmo período lá na Índia, tá, eles estavam vivendo ali, não sob a influência dessa Idade Média que a gente conhece a respeito da Europa, mas eles estavam vivendo ali um outro contexto muito assentado na sua própria cultura, na sua própria tradição, né? Na verdade, nessa época, houve uma, uma um fortalecimento, né? Como a gente diz assim, um reavivamento das tradições védicas depois de um longo período de predomínio da filosofia budista na Índia, ok? Eu não vou entrar nos méritos dos detalhes dessa história, porém o budismo prevaleceu na Índia durante muito tempo e foi nessa época aqui, ó, com o Shankaracharya, que houve esse reavivamento, esse fortalecimento ou retorno da tradição védica na Índia, né? Atribui-se a ele, ao Shankaracharya, esse papel, né, de restabelecer os Vedas na Índia. Então, o que que esse filósofo fez? Tá? Ele é um filósofo, um reformador, né? Ele reinterpreta os Vedas. E quando eu digo Vedas, tá? Lembrem, Upanishads, que são a parte mais, a parte dos Vedas que estão mais diretamente tratando dos temas espirituais. Junto dessas Upanishads existe uma outra escritura importante aí, né? Chamada Vedanta Sutra. E junto delas a Bhagavad Gita, né? Então, o que que vai acontecer? Esses três filósofos que fundam essas três escolas que eu vou apresentar para vocês, eles têm aí esse mérito de terem sido grandes comentadores das Upanishads védicas,
do Vedanta Sutra e da Bhagavad Gita, tá? Isso não é pouca coisa. Para um único personagem, né? Para um único filósofo, um único mestre, ter a habilidade de comentar, né, com propriedade todos esses textos, né, eles recebem então o nome de acharyas, tá? Que quer dizer que eles são grandes mestres. São personalidades assim muito diferenciadas, né? Significa que o grau de conhecimento e o grau de realização espiritual deles foi realmente muito profundo, muito fora da curva. E por isso eles se tornam aí os grandes patronos, né, dessas linhagens, dessas escolas. Então, Shankaracharya foi o primeiro deles, tá? Ele deu essa interpretação aí para Bhagavad Gita, Vedanta Sutra, Upanishads, criando um sistema de pensamento, de filosofia, que foi chamado de Advaita Vedanta, ok? Acompanhem comigo no slide. Advaita Vedanta. O que que significa isso? Né? A palavrinha dva quer dizer dois, ok? Esse A na frente indica uma negação. Isso acontece na nossa língua, o português, né? Quando eu digo, por exemplo, normal, anormal, né? Esse A na frente faz essa negação, né, da palavra. Então, Dvaita quer dizer dualismo, tá? Indica a ideia de dois. Advaita, portanto, significa monismo, quer dizer não dois, não dois, não é dois, né? No sentido de que é um. Então, o que que é essa filosofia, de que maneira a gente traduz, né, esse termo Advaita Vedanta como sendo a filosofia monista, tá? Monista quer dizer de um. Ah, mas como assim, professor? O que que isso quer dizer? Dualismo, monismo? Eu já vou explicar isso muito bem para vocês, tá? Depois eu vou sintetizar isso aqui para vocês entenderem. Mas só gravem por enquanto. Esse filósofo, Shankaracharya, criou a filosofia do monismo, chamada Advaita Vedanta, dentro de uma tradição muito antiga da Índia, chamada de tradição Smarta, ok? Depois dele, vejam aqui, ó, só uma outra coisa, né? Esse Shankaracharya, ele viveu apenas 32 anos. Se eu não me engano, foi 33. Ele faleceu fez a passagem com 33 anos. Viveu muito pouco tempo, mas ele teve uma influência enorme, enorme na história da Índia, na história da cultura védica, tá? Ele restabeleceu a tradição védica em toda a Índia. Uma outra característica desse Shankaracharya é que ele foi um monge a vida inteira, né? Ele não teve filhos, não se casou, ele foi por esse caminho monástico, né? Que é uma das coisas também que definem muito a sua filosofia. A sua filosofia, ela enfatiza muito esse caminho mais monástico, ascético. Tá? A crítica que a gente vai ver muitas vezes das outras escolas é que essa visão, né, que o Shankaracharya traz, ela é pouco praticável, pouco exequível para pessoas que querem seguir ali uma vida de família, né? Uma vida de maior envolvimento com as coisas do mundo, com as coisas seculares. O segundo grande mestre, tá, que vem em seguida aqui, ó, ele vai surgir mais ou menos 200 anos depois do Shankaracharya, foi o
Ramanuja Acharya, tá? Esse Ramanuja, eu já adianto para vocês, tá? É o mestre, é o comentarista que funda a nossa escola, tá? Nós vamos aprender a Bhagavad Gita, estudar a Bhagavad Gita pelo olhar desse mestre, ok? Então, esse Ramanuja, ele vive aí do ano 1017 a 1137, tá? Foi uma pessoa que viveu aí apenas 120 anos, né? Teve muito mais tempo que o Shankaracharya. Semelhante ao Shankaracharya, ele vai comentar Upanishads, Vedanta Sutra e Bhagavad Gita, tá? E quando eu digo comentar, quer dizer que eles escrevem mesmo, tá? Eles pegam esses textos e, verso por verso, eles vão escrevendo um comentário embaixo de cada verso, tentando explicar o significado daqueles versos, tá? Isso é um comentário. E ele funda, então, essa outra escola, essa outra filosofia, chamada de, vejam aqui, ó, Vishishta Advaita Vedanta. Vejam, ó, é a mesma palavra, Advaita Vedanta, aqui também. Portanto, aparece um termozinho aqui a mais, que é esse Vishishta. Então, Vishishta Advaita Vedanta é uma filosofia também monista, porém, ele entende não um monismo absoluto, como o Shankara, porém um monismo qualificado, tá? Já vou explicar isso para vocês, vocês vão entender, tá? É uma forma diferente, um pouquinho de entender essa unidade. E o Ramanuja, ele pertence a uma tradição chamada de tradição Vaishnava, ok? Vale ressaltar, né? Acabei de dizer isso para vocês, que nós somos dessa mesma tradição. O Krishnamacharya, né? Que foi esse mestre de yoga contemporâneo que funda essa escola que nós hoje ensinamos, né? Essa tradição que nós ensinamos. O Krishnamacharya pertence a essa linhagem Vaishnava que remonta a esse mestre Ramanuja, tá? Krishnamacharya, inclusive, é da mesma família sanguínea do predecessor do mestre anterior ao Ramanuja, que foi o Yamuna, ok? Ele é da mesma família. E depois a gente tem então um terceiro importante mestre chamado Madhva Acharya. Tá? Ele vem aí há mais ou menos 100 anos depois do Ramanuja, então 1238 a 1317. Tô ruim aqui de cálculo, mas ele vive mais ou menos aí, né, uns 80 e poucos anos. E ele funda uma outra filosofia, uma outra escola chamada Shuddha Dvaita Vedanta, tá? Aqui agora ele se contrapõe aos outros dois, indicando essa ideia de dualismo, tá? Vejam a palavrinha Dvaita sem o A, né? Indicando dualismo. Dualismo puro, tá? A palavrinha Shuddha quer dizer puro. Cadê minha setinha aqui? Aqui. Então, ó, a palavra Shuddha quer dizer puro, Dvaita, dualismo, né? E ele também pertence a uma tradição Vaishnava, ok? Aí a gente tem aí duas grandes escolas Vaishnavas, a escola do Madhvacharya e a escola do Ramanujacharya. Aí vocês vão perguntar, bom, então tá, e o que que isso importa aqui pra gente, né? Que história é essa de monismo, dualismo, do que a gente está falando, né? Então vamos entender isso. Tá? Para a gente entender isso de uma forma bem simples,
Essa filosofia ela vai lidar com basicamente três fatores, né, ou três coisas. A primeira delas é o que a gente chama de Brahman, que é Deus, ok? Então, Brahman, a gente viu lá na primeira aula, é uma das palavras que indica Deus. Em seguida, a gente tem esse outro, essa outra entidade aqui, que são as divas. Tá? O que que são as divas? São os seres individuais. Por exemplo, eu, Marcos, vocês, né? O cachorro, o gato, o cavalo, são os seres individuais que existem nesse mundo, né? Então a gente sabe que esse mundo ele é repleto de milhares e milhares de seres, indicando, portanto, uma pluralidade e não uma unidade. Concordam? Somos muitos seres, somos vários seres. Somos distintos uns dos outros. Então, cada ser individual é chamado de diva. Gente, não sei se sou eu que estou ficando ruim da visão ou a minha setinha ela desaparece mesmo e às vezes aparece. Então tá aqui, ó, diva, tá? Os seres. E o terceiro fator implicado aqui é Jagat, o mundo, ok? Então a palavrinha Jagat indica o mundo. Qual mundo? Esse mundo que a gente vive, esse mundo manifesto, tá? Esse mundo do devir, feito de planetas, astros, terra, água, fogo, ar, espaço, onde as coisas estão nesse dinamismo, né? Em que o tempo está passando, tudo está se modificando, se transformando, nessa lei da impermanência que a gente chama de parinama, tá? Então, esse mundo manifesto aqui. Então, como é que esses três filósofos se distinguem na maneira deles de interpretar a relação entre esses três fatores? Tá? Me acompanhem agora. Por que que a filosofia do Shankaracharya, esse primeiro aqui, ó, é chamado de monismo absoluto, Advaita Vedanta? Porque Shankara ele chega numa definição que é o seguinte. Ele diz assim, ó, esse Brahman aqui, ó, esse Deus, Brahman, ele é real e no fundo tudo é ele, tá? Então essa é a primeira afirmação de Shankara, Brahma Satyam. Brahman é real, é a verdade absoluta, é o eterno, o imutável, aquele que é um, indivisível. Aí ele diz: Jagat, o mundo, é Mithyam, é só uma aparência, não é, no fundo não é real, né? Jagat Mithyam quer dizer assim, é como se fosse uma miragem, é uma aparência. Essa interpretação aproxima o Shankara do budismo. Lembra que eu disse para vocês que ele vem logo após o budismo para refutar o budismo? Ao mesmo tempo que ele refuta o budismo, ele tenta fazer uma certa conciliação com a visão budista. Vocês sabem que o budismo enfatiza muito essa ideia, né, de ilusão, né? Então, Shankara também dá essa conotação aqui, né, para sua filosofia. Ele diz assim: o mundo é uma aparência, é uma coisa mais ilusória. A gente não pode dar assim esse mesmo status de real como a gente dá para Deus. Por quê? Porque Deus é absoluto, permanente, e esse mundo ele é transitório, as coisas aqui não se sustentam. Tá tudo em modificação, né? Então é só uma aparência. E ele vai dizer assim, ó, Diva Brahmaiva na Paraha, ele vai dizer assim que esses seres individuais, eles também só aparentam ser individuais.
Mas não existe essa multiplicidade dos seres. Na verdade, todos são esse mesmo Brahman, esse mesmo Deus uno, indivisível, tá? Dá para entender agora por que que a filosofia de Shankaracharya é considerada monista? Porque dentro desses três fatores aqui, ó, vamos dizer assim, tá? De uma forma bem simplista, né? Ele elimina o mundo, né? O mundo é irreal, só uma aparência. Ele elimina a multiplicidade dos seres. Ele vai dizer assim: os seres também não são múltiplos. Na verdade, é só uma aparência de que são muitos, mas tudo é um só. E aí só sobra Deus, só sobra Brahman, né? Eu me lembro da aula de uma das grandes professoras dessa tradição Advaita Vedanta aqui no Brasil, que é a Glória Arieira, né? Ela diz assim que para essa tradição de Vedanta, a pergunta se existe Deus ou não existe Deus, ou se a gente acredita em Deus ou não acredita em Deus, ela é uma pergunta sem fundamento, porque na visão dessa tradição só existe Deus. Só existe Deus, não existe mais nada, né? Por isso é chamado de monismo, ok? O que que o Ramanuja, que foi esse mestre que veio em seguida, né? O que que ele vai dizer a respeito desse monismo? Ele vai dizer o seguinte, vejam, me acompanhem. Ele vai dizer assim: é verdade que esse Brahman, esse Deus, ele é uno, ele é absoluto, indivisível, eterno. No entanto, os seres individuais também são eternos. Não é só uma aparência de que eles são individuais, eles são individuais mesmo. E esse mundo manifesto, esse mundo da impermanência, ele também é satyam, ele também é real. Não é uma ilusão, é real. No entanto, tanto esse mundo quanto os seres individuais são partes integrantes de Deus. Por isso, essa filosofia é chamada de monismo qualificado, ou seja, Deus é um só. Porém, dentro dele, dentro dessa unidade que é Deus, existe a multiplicidade, a variedade dos seres. Uma das imagens, tá? Que é uma imagem muito bela que, assim, ilustra essa afirmação de Ramanuja, é a ideia da relação entre o Sol e os raios do Sol. Porque os raios do Sol, eles são o Sol, né? A gente pode pensar o Sol como uma unidade, né? A gente tem lá o globo solar e todos os seus raios como uma única unidade que a gente chama de Sol. No entanto, a gente pode conceber que nessa unidade que é o Sol, existe uma multiplicidade de raios, né? Cada raio individual ali fazendo parte dessa unidade que é o Sol. Essa é a forma como Ramanuja entende o monismo, né? Ele diz Deus é um, absoluto, porém todos os seres individuais e esse mundo manifesto é parte integrante do corpo de Deus, ok? E, por fim, esse Madhvacharya, esse terceiro aqui grande filósofo, ele vai refutar essas outras duas visões monistas. Ele vai dizer assim: nada de ficar atribuindo a Deus essas qualidades limitadas, né, dos seres individuais e do mundo. Então, Madhva, ele faz uma outra interpretação da Bhagavad Gita e dos textos védicos, tentando provar que Deus é Deus,
os seres individuais são só os seres individuais, eles não são partes de Deus. E o mundo também é só o mundo. O mundo não é parte de Deus. Então ele separa, tá? Deus é um ser à parte, transcendente. Tá? Vejam que agora o Deus ele não é mais imanente. O mundo e os seres não são Deus. Deus é só transcendente, ele está fora disso. O mundo e os seres que aqui existem são eles mesmos, né? Eles não são partes do corpo de Deus, tá? Então ele separa. E por isso essa filosofia é chamada de dualismo puro. Tá? Dualismo nesse sentido, né? De que existe Deus e existem os demais seres. Dá para entender isso? Tá. E para a gente concluir aqui esse tópico, essa tradição primeira aqui do Shankaracharya, ela vai enfatizar um dos caminhos do yoga chamado de Jnana Yoga, tá? Que é o caminho do conhecimento. E essas outras duas escolas aqui, ó, tanto a do Ramanuja quanto a do Madhva, elas vão enfatizar um outro caminho dentro do yoga que é chamado de Bhakti, que é o caminho da devoção amorosa. Isso significa que cada uma delas, né, adota só um caminho e exclui o outro? Não, de forma alguma. É apenas uma ênfase que vai ser dada, ok? Então, essa tradição de Shankaracharya enfatiza o caminho do conhecimento, porém integra dentro desse caminho do conhecimento o caminho da devoção amorosa. Tá? Eles não são filósofos intelectuais assim frios, insensíveis, né? São pessoas altamente assim investidas, né, do seu poder intelectual, desse exercício do conhecimento, com o cultivo da prática devocional amorosa. Já essas duas escolas Vaishnavas, elas só invertem um pouquinho isso, elas vão dar ênfase principal, tá? Em Bhakti, o caminho da devoção amorosa, cultivando dentro desse propósito da devoção amorosa o conhecimento, tá? Então eles são assim sentimentalistas, piegas, assim ingênuos, né? Não, são pessoas também altamente eruditas e estudiosas que, porém, enfatizam o caminho devocional, ok? Então, isso eu expliquei aqui para vocês, essas três grandes escolas, tá? Os grandes comentários da Bhagavad Gita são esses três, desses três filósofos aqui. E o comentário que nós vamos estudar aqui nesse curso é o comentário desse segundo mestre, chamado Ramanuja. Certo? Então, vou sair aqui do compartilhamento do slide. Abro espaço aqui para quem quiser comentar, perguntar alguma coisa. Marcos, por que o segundo? Por quê? Tá. Então, vou explicar um pouquinho. Dentro da minha trajetória pessoal, né, o meu primeiro contato com a Bhagavad Gita foi dentro daquela terceira escola ali do Madhva, né? Porém, foi dentro de uma tradição que já é uma ramificação, uma modificação dessa escola do Madhva, que começa a se aproximar filosoficamente da escola do Ramanuja. Essa síntese que o Ramanuja faz de explicar o monismo, né? E a multiplicidade na unidade, né? A unidade na multiplicidade, ao meu ver, é a interpretação que assim mais esclarece a maneira como isso é apresentado no próprio texto da Bhagavad Gita. Tá? No meu parecer, a Manuja parece ser aquele que consegue traduzir filosoficamente da forma mais fiel, vamos dizer assim, né? A fala de Krishna ali na Bhagavad Gita.
Então, existe, obviamente, uma inclinação pessoal minha em direção a essa filosofia. Isso, inclusive, me levou à tradição de Krishnamacharya. Eu me conectei com essa tradição desse mestre por ter o entendimento de que ele é um representante da tradição do Ramanuja, né? E aí, obviamente que estando eu vinculado a essa tradição, ensinando essa tradição, eu tenho, obviamente, mais também condições de transmitir esse ponto de vista para vocês do que se eu fosse querer transmitir o ponto de vista das outras escolas que não são objetos do meu estudo, tá? Eu tenho um entendimento muito mais precário delas, ok? Agora, isso quer dizer que eu, assim, sou um fundamentalista que vou dizer só a filosofia de Ramanuja é a verdadeira e as outras estão equivocadas? Não, eu não penso assim, tá, gente? Eu não sou esse tipo de estudioso, praticante, né? Eu aprecio, admiro, reconheço o valor de todas essas tradições, tá? Inclusive, eu acho muito bonito que exista essa variedade de interpretações. Eu particularmente gosto desses debates, assim, dessa possibilidade da gente olhar as coisas sobre diferentes perspectivas, né? Eu adoro essa variedade aqui de filosofias, de escolas. Eu não tenho nenhuma pretensão de ficar convencendo vocês de que uma escola é melhor do que a outra. Porém, para a gente realmente fazer um estudo, a gente precisa seguir um ponto de vista, né? Se depois vocês quiserem, vocês podem ir para essas outras escolas para conhecer melhor os pontos de vistas delas, ok? E Marcos, tudo bem? E Bianca, tá de volta? Tô de volta. A Bianca acabou de chegar da Índia. É, foi maravilhosa a viagem. Só queria te perguntar, a tradição do Smarta e do Vaishnava já existia antes do Shankara e do Ramanuja? Já. Já, né? São tradições muito, muito antigas. A única questão é que esses filósofos, eles estruturaram melhor o pensamento. Uhum, É que nem a gente pensar, você, por exemplo, tem uma relação mais próxima com o cristianismo, né? Então, o cristianismo já existia antes do Santo Agostinho, antes do São Tomás de Aquino. uhum, Porém, eles sistematizam aquele pensamento, né? O Santo Agostinho é lá o grande representante da patrística, que é uma primeira escola dentro da teologia cristã, né? uhum, E depois, quase 1000 anos depois, vem lá o Santo Tomás de Aquino e funda a escola. Assim, ele já existia a escolástica, né? Mas ele acaba sendo o grande representante da escolástica e dá já uma outra pincelada, uma outra interpretação para a teologia cristã. Porém, o cristianismo já existia antes deles. sim, A sim. mesma coisa acontece aqui, tá? Essa tradição Smarta e essa tradição Vaishnava já existia há muito, muito tempo. Esses filósofos eles apenas se tornam assim esses grandes patronos, né? Quando Uhum, eles, com essa habilidade intelectual que eles tiveram, pegaram todos esses textos, Upanishads, Vedanta Sutra, Bhagavad Gita, e deram uma interpretação coerente para todos eles, uhum, né? entendi. E aí eles sistematizam o pensamento. Uhum. E Marcos, é a última pergunta. O Madhva, né? Ele então não entende que os seres são parte do corpo de Deus. Eles são Não, ele outra coisa. separa. Ele separa. Né? Eles Para são outra Madhva, coisa. Deus ele não pode ser maculado, né, por essa imperfeição do mundo e dos seres. Dizer que o mundo e os seres são Deus, para Madhva é quase como se você estivesse ofendendo a perfeição de Deus. Uhum. Mas assim, a realidade última de cada ser individual não seria Deus para ele? O Atma, por exemplo? Existe uma igualdade em termos qualitativo, né? No sentido de que realmente cada ser, ele tem ali uma natureza espiritual também eterna, né? Porém,
O que Pramadva distingue é que Deus, ele é conhecimento absoluto, não pode existir nenhuma ignorância nele. E os seres individuais, eles são repletos de ignorância, né? Uhum, Eles existem em ignorância. uhum. Então, existe aí então uma questão importante, né, que faz com que Madhva crie uma distinção radical entre Deus e os seres. Mas ele reconhece que os seres têm essa natureza espiritual que vem de Deus. Sim, sim, Uhum. ele reconhece, tá? Que os seres, as divas, né, que é o termo técnico em sânscrito, são eternos. Hum, Porém, ele entende, tá? Essa é uma outra parte assim polêmica da filosofia de Madhva. Ele entende que algumas dessas divas se libertam da ignorância, tá? Se libertam do ciclo de samsara. E outras ficam aqui para sempre. Vamos chamar de uhum. Nityabadas. Esse pessoal que vai ficar circulando aqui no samsara para sempre. Ele acreditava nisso, né? Então, E ele não vão buscar o moksha, não vão atingir o moksha. não vão buscar. Né? Uhum. Então, essa é uma visão de Madhvacharya. E o charya quer dizer o quê que tem charya no final do Acharya nome? quer dizer mestre, predecessor, Uhum. representante daquela tradição. Uhum. Tá. Ok? Uhum. Legal. Tereza, você ia perguntar? Então você não pode estar com seu microfone aberto. Oi, Marcos. Diga, Janice. Eu estava observando como Madhva, assim, ele tem uma aproximação, né, uma certa similaridade com o cristianismo, porque o cristianismo também ele vê Deus como um e os seres como algo separado, né? Sim, de uma certa forma, sim. Claro que dentro do cristianismo também existiu esse debate aí, o quanto é separado, o quanto é junto, tá? Porque existe também uma variedade aí de interpretações de filósofos cristãos. Mas sim, de modo geral, a Madhva se aproxima, porque eu usei para vocês esse termo Deus imanente e Deus transcendente, né? O que que é a ideia de Deus imanente? É um Deus que se mistura ao mundo, que se mistura aos seres, né? E o Deus transcendente é esse Deus que está totalmente fora, totalmente separado, né? Madhva, ele enfatiza esse Deus transcendente. Enquanto, por exemplo, essas outras duas tradições que são chamadas de monistas, eles dão realmente uma ênfase tanto para o Deus transcendente quanto para o Deus imanente. E isso aparece em muitas falas de Krishna na Bhagavad Gita, tá? Ele diz, por exemplo, coisas como: Eu estou em todos os seres, mas os seres não estão em mim. Então, parece um paradoxo isso, né? Eu estou em todos os seres não estão em mim, né? Em outro momento, Mas ele indica assim: tudo repousa em mim como pérolas ensartadas em um cordão, né? Então, ele compara um colar de pérolas, ele diz que tudo que existe são pérolas que repousam em mim, né? Eu sou esse cordão que une tudo, dando essa unidade, né? E aí, em vários outros momentos, ele fala frases como essas, né? Sobre ele estar, em tudo e ao mesmo tempo não estar em tudo. eu entendo assim, quando ele diz eu estou em todos os seres, mas nem todos os seres estão em mim, é porque nem todos manifestam essa parte divina que tem, né? Se as pessoas manifestassem, nós teríamos um mundo bem melhor, né? Então ele está em todos, mas está em manifesto, né? Então daí é como se as pessoas não estivessem nele, né? É Uhum, interessante da gente pensar. Mas eu achei muito próximo do cristianismo, que é o que eu conheço mais. Mas é muito interessante também tudo isso que você colocou, porque também leva a gente a estudar um pouco mais aquilo que a gente pensa que a gente conhece. Tá bom? sim. Obrigada. Tudo certo, gente? Então, podemos concluir a aula de hoje?
Tá legal. Então, estamos nos aproximando aqui, tá, do início da Batalha de Kurukshetra, quando a gente vai começar a entrar realmente no texto, na história. Eu preciso dar essas introduções para vocês, porque isso vai ajudar vocês a entender melhor a obra, ok? Legal. Então, tchau, gente. Boa Até semana. Obrigada, Até a obrigada, próxima aula. Ana. Tá, Marcos, muito obrigada. Foi muito boa Obrigada. aula para um tema tão difícil, né, de explicar em poucas palavras. Obrigado. Tchau, tchau.